Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre unidades de medida, hoje nós vamos ver sobre a unidade de medida de massa, que vocês podem acompanhar aí na página 146. E aí a unidade de medida de massa vai dizer assim: já vimos que quilograma, grama e miligrama são unidades de medidas de massa, sendo o quilograma a unidade padrão, segundo o Sistema Internacional de Medidas. Só uma correçãozinha aqui, não é o quilograma que é a unidade padrão, é a grama. A gente vai usar como unidade padrão a grama. Vocês podem até consertar aí no livro de vocês. A unidade padrão de unidade de massa é a grama. Aí, dando continuidade aí. No entanto, há outras unidades de massa que no nosso dia a dia são menos utilizadas. Essas unidades correspondem a múltiplos e submúltiplos do grama. Então, nós temos os múltiplos. Lembrando, múltiplos são aqueles valores maiores, igual nós vimos, por exemplo, do metro. Os múltiplos do metro, que eram os valores maiores que o metro. Então, os múltiplos do grama é: para medir massas maiores que 1 grama, convém usarmos os múltiplos do grama: o decagrama, hectograma e quilograma. Igual vocês podem ver aí, são essas três. A gente pode usar a própria tabela de unidades de comprimento para poder fazer também essa diferenciação dentro da unidade de massa. Depois nós temos os submúltiplos. Para medir massas menores do que 1 grama, convém usarmos os submúltiplos do grama: decigrama, centigrama e o miligrama. Aí a gente pode organizar tudo isso em um quadro aqui. Deixa eu ver, não dá para diminuir mais, mas esse aqui é o quadro. A gente tem as unidades, o símbolo e a relação, que é aquela contagem que a gente faz do divide e do multiplica, que a gente vai ver mais na frente. Então, eu tenho a unidade de referência grama, que é o símbolo da grama, a unidade de referência grama, o símbolo da grama é o G. Os valores maiores que a grama, nós temos o decagrama, que é o símbolo quando eu estiver falando de decagrama, nós vamos usar o símbolo DAG. Hectograma, que o símbolo é o H, quando a gente estiver falando de hectograma, o símbolo vai ser HG. E o quilograma, quando a gente estiver falando de quilograma, a gente vai usar como símbolo o KG, que é a mesma coisa de quilo. Lembrando que essa é uma abreviação, não existe quilo, o nome é quilograma, como vocês podem ver aqui, com Q. O nome quilograma, com Q. E o símbolo com K, KG. Então, mas lembrando que a palavra quilo não existe, é quilograma. Aquele estudo lá, que, por exemplo, que vende no açougue, o valor do preço não é o valor do preço do quilo, é o valor do preço do quilograma. Então, esses três são os valores maiores, os múltiplos do grama. Depois, nós temos os submúltiplos, que são os valores menores que o grama. O decigrama, que a gente vai usar como símbolo o DG. Centigrama, que a gente vai usar como símbolo o CG, aqui. E o miligrama, que a gente vai usar como símbolo o MG. Lembrando que desses aqui, como disse lá em cima, o que a gente utiliza? O grama e o quilograma. Lembrando, não é a grama. Grama é... Quando a gente fala a grama, eu estou falando da planta grama. É o grama. Não é o quilograma, então é o grama. Então, eu não vou falar são quantos gramas. Não é quantas gramas eu tenho de produto, é quantos gramas. Então, esse grama de unidade de massa, ele é masculino, o grama. Então, os que mais a gente utiliza é o quilograma, o grama e o miligrama. O miligrama é usado em remédios, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, essa quantidade o peso de cada, vamos supor, o peso, como diz aqui, as unidades menores que o grama,
Aparece nas tabelas de informações nutricionais as embalagens de alguns comprimidos. Então, a quantidade que tem de cada elemento desse aqui, observe que a maioria é em grama ou em decigrama, que é um valor de referência bem menor do que o grama. Então, essa daqui é a tabela que a gente utiliza para poder fazer essas transformações. Além disso daqui, a gente tem ainda que outras unidades de massa que não aparecem nessa tabela, que é a tonelada. A tonelada, ela equivale a 1.000 quilogramas. Então, uma tonelada são 1.000 quilogramas. E a arroba, que equivale a aproximadamente 15 quilogramas. Essa arroba, ela é unidade utilizada muito em campo. Por exemplo, para vender animais, para vender os animais é utilizado a arroba. Aí, quando ele coloca aproximadamente, é porque não é exatamente 15 quilogramas. É um valor menor que o 15 quilogramas. É 14,1 parte decimal. Esse arroba. Mas, geralmente, utiliza-se esse valor aproximado de 15 quilogramas. Aí, para a página seguinte, nós temos aqui as transformações dessas unidades de medidas com 3 exemplos. Esses 3 exemplos eu passei para o papel e vou mostrar para vocês essa transformação no papel. Então, como vimos lá no livro, tinha lá alguns exemplos para serem resolvidos e vamos resolvê-los aqui. O primeiro exemplo pedia para transformar 3 quilogramas em gramas. Vou fechar aqui o G, pronto. 3 quilogramas em gramas. Para a gente fazer essas transformações, nós vamos utilizar daquela tabela que a questão que o livro mostrou lá. Como é que a gente... Aí eu posso desenhar a tabela, não tem problema. Assim como eu desenho aquela tabela lá de unidade de comprimento, metros, os múltiplos do metro, submúltiplos do metro, posso fazer a mesma coisa com as gramas, que é o valor padrão. Gramas. Aí eu tenho os submúltiplos, que são os valores menores que a grama, que são a decigrama, centigrama e a miligrama. E tenho os múltiplos da grama, que são os valores maiores que a grama, que são o decagrama, hectograma e o quilograma, que também é conhecido como quilo. Então, eu tenho aqui os meus 7 valores. Vou usar daquela ideia também. É a mesma coisa, aqui a gente só está mudando os nomes, mas a gente usa da mesma ideia de transformação de unidade de comprimento. Do maior para o menor, eu vou multiplicar. Do menor para o maior, eu vou dividir. E aí eu vou contando esses valores de 10 em 10. Aí nós temos a seguinte situação para poder resolver. Eu vou de quilograma para grama. Eu vou de quilograma para grama. Do maior para o menor, multiplica. Aí eu vou contar quantos zeros eu vou colocar no meu número para poder multiplicar. Lembrando que eu não conto o quilograma, mas eu conto a grama. Eu não conto no que eu tô, mas eu conto o que eu quero chegar. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, o que nós vamos fazer para resolver? Eu vou pegar o valor que eu tenho, que é 3. Vou multiplicar por... Eu contei aqui 3 casas, então eu vou colocar 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Vou multiplicar por 1.000. Então, 3 vezes 1.000 é igual a 3.000 gramas. Então, 3 quilogramas são 3.000 gramas. A letra B nós temos aqui agora 150 miligramas para transformar em hectogramas. Eu estou em miligramas e quero vir para hectogramas. Do menor para o maior, divide. Então, eu já coloco aqui. Eu vou fazer 150 mil dividido.
Agora, dividido por quanto? Eu estava em miligrama e quero ir para hectograma. Eu vou contar quantas casas tem tirando as miligramas. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou dividir. Eu vou colocar o número 1 e vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou dividir por 100 mil. Lembrando que o dividir é voltar a vírgula. Então, isso significa que eu vou voltar a vírgula 5 casas. A vírgula, o número é inteiro, a vírgula está aqui. Como eu tenho 5 zeros, que foram as casas que a gente contou aqui, nós vamos voltar 5 casas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula parou entre 1 e o 5. Então, vai ser 1,5. Lembrando que zeros depois da vírgula não precisa colocar. Então, o meu resultado aqui vai ser 1,5 hectogramas. Então, 150 miligramas é a mesma coisa que 150 mil miligramas é a mesma coisa que 1,5 hectogramas. Lembrando que a gente está fazendo aqui um estudo mais rápido porque é uma revisão. Esse é um conteúdo que vocês já estudaram em anos anteriores e agora nós estamos fazendo uma revisão desses conteúdos. Aí depois nós temos essa segunda situação. 120 quilogramas em toneladas. Toneladas não entra na tabela. Só que nós vimos que lá no conteúdo também que uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. A tonelada ela é maior, então eu vou seguir aquela mesma ordem. De tonelada para quilograma, multiplica por 1000. De quilograma para tonelada, divide por 1000. E aí a gente vai seguir essa mesma ordem. Então eu tenho aqui 120 quilogramas em toneladas. De quilograma para tonelada, desfocou aqui. De quilograma para tonelada, nós vamos dividir por 1000. Então, eu vou ter aqui 120 mil dividido por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, já que é por 1000. Então, o número é inteiro aqui, a vírgula está no final dele. Eu vou deslocar 1, 2, 3 casas. Ele parou aqui, ficou 120,000. Como depois da vírgula ficou só zeros, então isso significa que o meu resultado aqui vai ser 120 toneladas. Então, 120 mil quilogramas é a mesma coisa que 120 toneladas. A sigla que a gente usa para toneladas é o T. E, por último, 9,5 toneladas em quilogramas. Eu tenho agora de tonelada para quilograma, multiplica por 1000. Então, nós vamos fazer 9,5 vezes 1000. Vou multiplicar por 1000 agora. Se dividir por 1000 é deslocar a vírgula para a esquerda 3 casas. Multiplicar por 1000 é deslocar a vírgula para a direita 3 casas. É o contrário. Então, porque a vírgula já está aqui. Então, eu vou deslocar para a direita agora. Uma casa. Acabou o meu número. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar zeros para continuar deslocando. Então, eu desloquei uma casa. Aí, eu coloco 0. 2 casas. Coloco mais um 0. 3 casas. Então, agora deu as 3 casas que eu tinha que deslocar, já que era por 1000. 1, 2, 3 casas. Então, o meu resultado vai ser 9.500 quilogramas. Ou seja, 9,5 toneladas é a mesma coisa que 9.500 quilogramas. Então, é isso. A transformação, para quem já tinha entendido a transformação de unidade de medida, unidade de comprimento, essa transformação de unidade de massa é a mesma coisa, só que com
os nomes diferentes, mas ao deslocar mesmo a vírgula para a direita, deslocar a vírgula para a esquerda, contar a quantidade de casas, quando divide, desloca a vírgula para, quando divide, igual a gente fez aqui, desloca a vírgula para a esquerda, quando multiplica, desloca a vírgula para a direita, e aí a gente vai fazendo essas transformações dentro da unidade de massa. Então, para a aula de hoje, é só isso. Então, só uma observação aqui, que quando a gente fala de grama, eu vou falar o grama. Acabou aparecendo em alguns momentos na grama, mas é o grama. Unidade de massa, grama, a gente vai dizer o grama. Estudo.